A seguir, Clancy Reis em Como fazer da escola dominical um lugar em que as pessoas queiram estar. Clancy Reis é professor e chefe de departamento ministerial na Universidade das Assembleias de Deus. É autor de inúmeros artigos, aulas curriculares e livros, na sua maioria associados à educação cristã e formação espiritual. É um privilégio estar com os irmãos aqui essa noite. Thank you for loving students and adults and teenagers and wanting to disciple them. Muito obrigado por colocarem juntos irmãos que trabalham na área do discipulado, que trabalham ensinando crianças, adultos e me dando essa oportunidade de lhes dirigir a palavra nessa noite. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9. And I don't know if this is your tradition, but could I have you stand with me to honor the reading of his word? E não sei se é a tradição dos irmãos, mas eu vou convidar os irmãos para se colocarem em pé para lermos a palavra de Deus. We're going to read chapter 9 verses 19 through 23. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 19 a 23. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Amém. Sente-se, por favor. Tonight I want to talk to you on a subject that I wrote a book on a few years ago. Essa noite eu quero comentar com os irmãos um assunto que eu inseri em um livro que escrevi há alguns anos. The reason that this book was written was because of the beginning of a decline in Sunday schools in America. A razão pela qual escrevi esse livro é que as escolas dominicais nos Estados Unidos começaram a declinar. There were a lot of individuals asking themselves the question, why are Sunday schools not rising, but instead they're going into a decline? Havia vários irmãos perguntando a si mesmos e uns aos outros por que a nossa escola dominical, ao invés de crescer, está declinando. I firmly believe that there is an answer to that kind of a situation in America, but also in Brazil. Eu creio sinceramente que haja uma resposta para essa pergunta, tanto nos Estados Unidos, como se este for o caso do Brasil. When this book was written, we proposed a title called Give Them What They Want. Turning Sunday School into a place where people want to be. Quando esse livro foi escrito, originalmente eu pensei no título Dê às pessoas o que elas querem, para que a escola dominical seja um lugar onde elas queiram estar. Now a lot of people were upset because they said we shouldn't give people what they want. Mas algumas pessoas se preocuparam e me disseram, não, nós não podemos dizer às pessoas, vamos te dar o que você quer. They felt like we ought to give them what they needed. Alguns pensam, não, nós devemos dar às pessoas o que elas precisam. It was as if we knew what they needed, and if we would just give them that, they would come to us. Então nós pensamos, se nós dermos às pessoas o que elas precisam, elas virão a nós. But my premise was this: people don't come to what we tell them that they need, they come to what they want. Mas eu discordo disso, queridos, porque as pessoas às vezes não vão aceitar essa abordagem de vem aqui porque você precisa. Elas têm que vir porque querem vir. But behind that, what I believe is that what people want is really what they need. E ainda por trás disso, eu acredito que aquilo que as pessoas querem
seja aquilo que elas realmente precisam. So there are three assumptions that I'm going to build when I'm talking to you tonight on. Então quero fazer 3 suposições e falar com os irmãos com base nessas 3 suposições. The first assumption is that people go where their felt needs are met. A primeira é a seguinte: as pessoas vão aonde elas querem ir e para encontrar-se com outras pessoas. If you were coming to this event tonight and you fell and broke your leg, you probably would not go to McDonald's. Se alguém, por exemplo, vindo a essa reunião, sofre uma queda, machuca a perna, quebra uma perna, ela não vai ao McDonald's. You'd go to the hospital where they could fix your leg. Essa pessoa imediatamente vai a um hospital para cuidar da sua perna. And if you were hungry, you probably wouldn't go to the hospital to try to get fed. Mas por outro lado, uma pessoa saudável, tem fome, ela não vai a um hospital, ela vai a um restaurante. So what you would do is you'd go to a restaurant or you'd go to some place where they served really good food. E quando você vai a um restaurante, você escolhe ir ali, por quê? Porque servem a você uma boa comida naquele lugar. So if we're offering something that people want, it's likely that they're going to come to us to get it. Ou seja, quando você oferece a alguém algo prazeroso, algo que a pessoa gosta, é muito mais provável que ela vá a esse lugar do que se você disser que ela precisa ir. And the second assumption is that there are common needs that everybody feels all over the world. E a segunda premissa que eu quero abordar é que há pessoas que têm as mesmas necessidades. No mundo inteiro as necessidades são parecidas. I know we're a big group, but I want you to do something for me for a few seconds. Eu sei que nós somos um grande grupo, mas eu quero te pedir alguma coisa em poucos segundos. For the next 30 to 40 seconds, I want you to talk to somebody close by you, and I want you to discuss what are some needs that you think people have. Eu quero pedir a você em 30 ou 40 segundos no máximo, que você pergunte à pessoa ao seu lado: escuta, quais são as necessidades que nós temos? Que necessidades você acha que as pessoas têm? So go ahead and talk. Por favor, faça isso agora. Is it me or you? No, it's not from the microphones one with the Oh, it's not? no, it's from the system. Okay, you've been talking for about 30 seconds. Ok, 30 segundos, tá bom, queridos? Now, I can't really have you tell me what you discussed, Agora, eu gostaria realmente de ouvir o que todos falaram uns com os outros, quais são as necessidades humanas, but let me list some that I think you probably agreed on. mas eu vou falar algumas e talvez você então possa pensar se está de acordo ou não. How many of you felt that people needed relationships? Quantos aqui pensaram, as pessoas precisam de relacionamentos? Levante sua mão, por favor. Yeah, look at all those smart people. Olha quanta gente inteligente aí. How many people felt like people want to have fun? Quantos pensaram assim, as pessoas querem se divertir? Levante sua mão, por favor. How many of you said that people want to feel accepted? Quantos pensaram ou disseram uns aos outros, as pessoas querem se sentir aceitas? Anybody? Alguém? Okay. Ok. How many people said that people want to have a sense of purpose, a reason for living? Quantos pensaram aqui, as pessoas querem ter um senso de propósito, uma razão para viver? Any? Alguém pensou nisso? How many felt like people want a better way to live? Better way? Better way to live. Ok. Quantos pensaram assim, as pessoas querem uma maneira melhor de viver, querem uma vida melhor? Alguém pensou isso, falou isso? They want to be better parents, they want to be better children, they want to be better employees. Querem ser melhores pais, querem ser melhores filhos, querem ser melhores funcionários, melhores patrões. And then there are some people who want to have answers to questions they don't understand. E então há pessoas que pensaram em perguntas que não podem sequer responder. And in today's culture, people want God, even though it may not be our God, they want a spiritual reality. Nesses dias as pessoas querem Deus e querem uma realidade espiritual. And finally, people want truth. E as pessoas querem a verdade. And it's my assumption and my presupposition
that the church can provide all of those things. E eu assumo isso para mim, e tenho para mim por muito certo, que a igreja é capaz de dar essas coisas que as pessoas necessitam. And if you and I, as teachers and leaders in the church, will position ourselves in a way where we provide those things, people are going to come to us because we are meeting their need. E se você e eu, como líderes da igreja, como professores, ensinadores, nos propusermos a fornecer essas coisas às pessoas, elas virão para a igreja e nós seremos um canal para receberem essas bênçãos. See, a lot of times the church wants to do things the way they've always done them. Always what? Always done them. Okay. Muitas vezes a igreja quer fazer coisas que sempre fez. And that was the problem in the church at Corinth. E esse era o problema na igreja de Corinto. But Paul says, I'm going to do all things in all ways to meet all people. Mas o apóstolo Paulo disse, olha, eu vou fazer todas as coisas, de todas as maneiras possíveis, para alcançar todos os tipos de pessoas. He said he would not compromise his values, but he would adjust the methods to do what he was doing. Eu não vou ser transigente em relação aos meus princípios, mas eu vou ajustar a minha conduta para alcançar essas pessoas. So the question is, do we want to reach all of the people, or do we want to just reach a few people? Então a pergunta é, nós queremos alcançar a todas as pessoas ou queremos alcançar apenas um pequeno grupo? I'm going to take a very brief time and deal with each one of these 8 different areas. E eu vou tomar pouco tempo, mas vou mencionar 8 áreas. In your notebooks, the slides should be printed there, so if I miss something, you can go back to it. No material que a CPAD distribuiu, nós temos os tópicos nesses slides e você pode ver em casa com mais calma. The first thing that I want to propose is that people want relationships. O primeiro ponto que eu quero destacar é que as pessoas querem ter relacionamentos. The church is a place where without relationships we really don't have anything. A igreja é um lugar em que, sem relacionamentos, realmente não teríamos nada. We are the family of God. Nós somos a família de Deus. The Bible calls us brothers and sisters. A Bíblia nos chama de irmãos e irmãs. And the fact of the matter is, we need to increase our family as often as we can. E a verdade é que nós precisamos aumentar e expandir essa família sempre que tenhamos essa oportunidade, o máximo possível. As a Sunday school teacher, I would like to suggest that all of us begin to be student-centered in our approach. Como professor da escola dominical, eu gostaria de sugerir aos meus colegas e irmãos professores que nós nos centralizássemos numa abordagem que está focada no conteúdo. If you were in one of my sessions earlier, you heard me talk about a teacher-centered approach. Se você participou de uma das palestras que eu dei hoje à tarde, você me ouviu falar sobre o professor que está centrado no seu tema, na sua matéria. In a teacher-centered approach, it's really all about me and what I say to you. Essa abordagem, ela diz respeito a você, a mim e ao que eu estou transmitindo a você. And that's good up to a point. E isso é bom lembrar. But the second kind of teacher is often the subject-centered teacher. Mas você se lembra que há uma outra abordagem onde o mestre dá muita ênfase, uma ênfase exagerada ao conteúdo. And that's the person who wants to just get through the material and they really don't want to be stopped for questions. É aquele que despeja a matéria sobre o aluno e não quer sequer responder uma pergunta. They really don't have time to build relationships. É um professor, uma professora que acha que não tem tempo para desenvolver um relacionamento com seus alunos. But the student-centered teacher looks at the entire class as an opportunity to build relationships with Christ and one another. Mas o professor que está centrado, focado no aluno, ele procura oportunidades de relacionamento para se relacionar com os alunos, para que os alunos se relacionem uns com os outros e tudo isso vindo do Senhor Jesus. One of the best ways to build relationships in the classroom is to design your classroom so it says that I want to talk to you. Uma das melhores maneiras de fazer isso é você planejar a sua classe e conversar com os alunos. The way we're sitting right now,
the teacher talks to the student and maybe the student talks to the teacher. Esse modelo que nós estamos usando aqui, se fosse uma classe de escola dominical, seria o professor falando com o aluno e o aluno falando com o professor. But in a student-centered classroom, you should design it in a way where the students can at least see each other. Mas já numa classe que tem o foco no aluno, você deve fazer uma configuração na classe em que haja uma interação maior entre as pessoas. We need to design into our classrooms, no matter what age we're in, a fellowship time. E isso não está ligado à idade dos alunos da classe, isso é válido para todas as idades. One of the greatest fellowship times when I was teaching an adult class was when we sat around, we talked and we ate food with each other. And food, giving food, Yeah. okay. Uma experiência que eu tenho numa classe de adultos, uma das melhores aulas que tivemos, nós estávamos sentados todos juntos, como se fosse em roda, e tínhamos ali comida, e servíamos uns aos outros e conversávamos sobre as coisas de Deus. We would pass out a sheet of paper and people would sign up and say, we'll bring such and such on each Sunday. Passávamos uma lista e cada um dizia, próximo domingo eu vou trazer isso, no outro eu posso trazer isso. Cada um trazia o que podia. You know, everybody would take that list and look for Shelley's name on it. Uhum. E naquela lista, olhando aquela lista, podia-se ver o nome Shelley. Because Shelley was a great cook. Porque a Shelley cozinhava muito bem. And when she came to class with her food, everybody wanted to be there. E todo mundo olhava a lista, o que a Shelley vai trazer. Quando ela vinha para a classe, todo mundo queria comer as comidinhas que a Shelley fazia. Now you may say that was a bad way to get people to come into your class, but it worked. I'm sorry. You might say it was a bad way to get people into your class, but it worked. Você pode dizer, mas irmão, que negócio é esse? Trazer o povo assim para a igreja? Mas funcionou. Shelley was a great ambassador. But one other thing that we did. Bem, a Shelley era realmente uma irmã que servia muito a Deus. Mas outra coisa que fizemos was we began to do a monthly fellowship time together. Começamos a ter reuniões mensais de comunhão juntos. Now I don't know how that would work in your particular locale. É claro que eu não sei se isso vai funcionar particularmente aonde você serve a Deus. But what we did was we basically took another sheet of paper and put January through December. Mas basicamente o que fizemos, pegamos outra folha de papel, colocamos de janeiro a dezembro. And what we did was we said we want you to pick something to do, when you're going to do it that month and how much it's going to cost. Mas nós colocamos ali naquela folha de eventos o que gostaríamos de fazer, como gostaríamos de fazer e quanto custaria mês a mês. And we realized that not everybody could be there every time. E nós percebemos que nem todos poderiam estar presentes durante todos esses eventos. We understood that I, as the teacher, couldn't be there every time. Eu sou um professor, eu não poderia estar em todos esses eventos. But we made a commitment to meet together once a month as a group outside of the Sunday school. Mas nós combinamos de nos reunir fora da igreja, fora da escola dominical, uma vez por mês. And people thought up lots of different things to do. E imaginamos muitas coisas diferentes para fazermos juntos em grupo. Sometimes it was simple as getting together to eat. Às vezes simplesmente saíamos para comer juntos. I will never forget the time that they decided to do ceramics. Eu nunca vou me esquecer o dia que resolveram trabalhar com cerâmica, com argila. There was a woman and she said, we're going to go and we're going to do ceramics, and all of the men said, I don't want to go. Uma das irmãs disse assim, pessoal, nós vamos sair, vamos juntos, nós vamos pegar argila e vamos fazer coisas de barro ali. E todos os homens disseram, eu não vou não. But the women convinced them to go and do ceramics. Mas sabe o que aconteceu? Todos nós fomos e fizemos ali os vasinhos de argila. Now I happen not to have been at that event. I wasn't at that event. Eu particularmente não estive naquele evento. But when I came back on Sunday to teach the Sunday school class, Mas quando voltei na semana seguinte para a aula na escola dominical, can you guess who wanted to see their ceramic items after they got fired? It was the men. imagine a surpresa que eu tive em ver todos aqueles vasinhos de barro e depois que eles passaram pelo fogo, tudo certinho ali feito. Imagine isso. And it wasn't important what we did, it was just that we did it together. Não é tão importante
Se estamos fazendo vasos de cerâmica ou outra coisa, o importante é estarmos juntos. So, if you talk to that group of people today, they would remember back to the ceramic night. Imagine, as pessoas que participaram desse evento vão se lembrar para sempre da noite da cerâmica. Our Sunday school class got so big that the other Sunday school classes wanted to go to our events. A nossa classe cresceu tanto que outras classes queriam ir aos eventos conosco. But we said, no, go to your own events. Mas nós dissemos, não, faça os eventos de vocês. But if you want to invite somebody from outside the church, they are welcome. Mas se você quiser trazer alguém, um convidado de fora da igreja para os nossos eventos, são bem-vindos. I think we as Sunday school teachers need to be looking for ways to build community within our classes. Eu acredito que nós, professores da escola dominical, devemos procurar motivos e maneiras de ter comunhão com as pessoas que fazem parte das nossas classes. If you will build community, people will not leave you, they'll want to stay with you. Se você mantiver essas pessoas com você em comunidade, essas pessoas não vão querer sair da sua classe, muito menos da igreja, vão querer ficar com você. The second thing people want is to have fun. Segunda coisa que as pessoas querem é se divertir. Can I just tell you that it is okay to have fun in church? Eu posso dizer uma coisa para você, você não vai se chocar? É possível se divertir na igreja. Even if you don't think it is, think about how you enjoy certain kinds of music. Pense quantos bons momentos você desfruta ouvindo a boa música que você ouve na igreja. Some people will leave churches if it doesn't fit their desires. Há pessoas que chegam a ir à igreja por motivos individuais, mesmo que ela não goste da igreja no todo. So we need to make our Sunday school classes as enjoyable as possible. Então nós precisamos fazer com que a nossa escola dominical seja agradável e hospitaleira. I gave you a list in the PowerPoints of some ways to do that, but one of the things is make sure that you keep it moving. Eu dei várias dicas para os irmãos, compartilhei meus pensamentos no material que você recebeu, mas um ponto principal é: mantenha as coisas acontecendo, mantenha as coisas em movimento. A third thing people want is to feel accepted. Terceiro ponto que as pessoas querem é se sentir aceitas. You want to feel accepted when you're in church. Quando você está na igreja, você quer se sentir uma pessoa aceita pela igreja. And so does other people who come to your church. Então outras pessoas que vêm à igreja também querem isso. You need to take time to know your students both inside the classroom and outside the classroom. You need time to what? I'm sorry. To know your students both inside and outside the classroom. Você precisa dedicar tempo a conhecer os seus alunos dentro da sala de aula e também fora da sala de aula. When they come into your classroom, help them to feel a part of the room. Quando os alunos chegarem na sua classe, faça com que eles se sintam parte daquele grupo. And you have to be the number one cheerleader in that classroom. E você precisa ser o líder da torcida número 1 nessa classe. I remember in my life, it was a Sunday school teacher who saw potential in me. Eu me lembro. My life. Eu me lembro da primeira pessoa que me viu com potencial na sala da escola dominical. Na minha vida, primeira pessoa. As a teacher, I need to see each student as they might become. Como professor, eu não tenho que ver o aluno hoje, eu preciso ver o que esse aluno pode se tornar amanhã. When I speak encouragement into their lives, they're going to want to be there. Quando eu falo e pronuncio o encorajamento que eu vejo que devo dar a esses alunos, eles vão querer permanecer na minha classe. Never feel discouraged when you have a small classroom. Nunca se sinta desencorajado ou desencorajada por ser professor ou professora numa classe pequena. You don't know who might be in that classroom that day. Você não tem ideia de quem pode estar na sua frente naquela classe de escola dominical naquele dia, no meio de tão pouquinhas pessoas. I love the story of a man by the name of Kimball. Eu amo a história de um homem chamado Kimball. He was a shoe salesman by trade. Ele tinha como profissão vender sapatos. He had a small business and a small ministry. Ele tinha um pequeno negócio e um pequeno ministério.
But one day an individual came to him and he told him about Jesus. Mas um dia alguém se aproximou dele e falou a respeito de Jesus. And that person's name was D.L. Moody. E aquela pessoa que falou de Jesus para ele, sabe quem foi? D.L. Moody. D.L. Moody is one of the greatest names in American religious history. Você sabe que D.L. Moody é um homem que tem o maior nome nos Estados Unidos na vida religiosa. And out of D.L. Moody's ministry came a guy by the name of Billy Sunday. E Moody teve o seu ministério através de um homem chamado Billy Sunday. And out of his ministry came a guy by the name of Billy Graham. Yeah, Billy Sunday and Billy Graham. Right. Yeah. E depois, Billy Graham from whom? From Billy Sunday. From Billy Sunday. Okay. Moody, Sunday and Graham. Right. Okay. Moody, Billy Sunday e depois Billy Graham. And if you know that name, Billy Graham, he was the greatest evangelist in American history. E você sabe que Billy Graham é o maior evangelista da história da América. So what started as one guy talking to one little boy Então o que começou com um homem falando com um menininho, ended up being multiple millions of people ministered to by the gospel. teve um resultado de uma multiplicação tão grande que milhões de pessoas receberam o evangelho do Senhor. You don't know if you have a D.L. Moody in your classroom. Você não sabe se há um D.L. Moody lá na sua classe. You may be talking this Sunday morning to the greatest evangelist that Brazil has ever known. Talvez depois de amanhã, quando você voltar a dar a sua aula na escola dominical, você esteja dando a aula para um dos maiores evangelistas que o Brasil ainda terá no futuro. It might be that little boy in your classroom. Pode ser aquele garotinho na sua classe. It might be that teenager who is rebellious. Pode ser aquele adolescente rebelde. It may be the janitor in the church that attends your Sunday school. Janitor, custodian. Você pode estar cuidando de uma das pessoas que fará um dos maiores trabalhos na nação no futuro. You need to teach every student as if they're going to be the greatest evangelist in the world. Cada aluno, cada aluna de quem você cuidar, a quem você ensinar, você deve cuidar como se essa pessoa vá se tornar o maior ou a maior evangelista no futuro. And the blessings that come as a result of their lives will be credited back to you. E as bênçãos do trabalho dessa pessoa, se isso é importante, vão ser acreditadas a você também. What you are doing right now is one of the most important things that you could do in life. O que você está fazendo agora é uma das coisas mais importantes que você poderia estar fazendo na sua vida. So when you go into your classroom on Sunday, think about the potential that's in front of you. Então, quando você voltar no próximo domingo para a classe na escola dominical, pense no potencial das pessoas que estão ali junto com você, diante de você. And that will help you get through the struggle when some of that potential isn't behaving itself. E isso vai te ajudar a tratar com paciência, com carinho, quando essa pessoa, quem sabe, te der algum problema na aula, alguma rebeldia, algo assim. Amen? Amém? The next thing that people are looking for is a sense of purpose. O próximo tópico que as pessoas estão procurando é um senso de propósito. We live in a gigantic world. Nós olhamos para esse mundo gigante. There are billions and billions of people on the planet. Bilhões e bilhões de pessoas no planeta. And if we're not careful, people feel like they can get lost in the masses. E se nós não tomarmos cuidado, as pessoas passam a pensar que vão se perder no meio das multidões. There are people in this city of 22 million that wonder if anybody knows who they are. Nessa cidade, São Paulo e suas vizinhanças, cerca de 22 milhões de pessoas, há gente que se sente perdida no meio de uma multidão. And there's a possibility that in your Sunday school classes and churches, there are people who feel the same way. E há possibilidade, é possível que pessoas estejam na igreja onde você serve a Deus e na classe onde você serve a Deus com este sentimento. It's possible that they look at the platform and they say, I'm not a preacher, so I don't amount to much. Talvez essas pessoas olhem para o púlpito da igreja e digam assim: bom, eu não sou um obreiro, um ministro, então eu não tenho valor. But that's a lie from Satan. Mas essa é uma mentira de Satanás.
The Bible tells us that every one of us in this room is a minister. A Bíblia diz que cada um de nós é como um ministro de Deus. Every one of us have gifts and talents. Todos nós temos dons e talentos. 1 Corinthians chapter 12 tells us that God has selected a place for each one of us. 1 Coríntios capítulo 12 diz que Deus designou, escolheu um lugar para cada um de nós. And we may have different positions, but we are all called of God. E é claro que podemos ter posições diferentes, trabalhos diferentes, mas todos somos membros do corpo de Cristo. And we need to make sure that all of our students realize that they are called of God. E nós temos que ter a certeza de que nossos alunos tenham a certeza de que fazem parte do corpo de Cristo e são importantes. They weren't saved by God just to sit on the sideline. Eles foram salvos por Deus, eles não estão sentados numa sarjeta. And these ministries could be hospitality. E há alguns cujo ministério pode ser a hospitalidade. It could be speaking in tongues or having prophecy. Alguns podem falar em línguas e entregar profecias, por exemplo. It might be a pastor or a teacher. Outro pode ser um pastor, um professor. But each one of us have a place. Mas cada um de nós tem o seu lugar na obra de Deus. I hear a lot of complaining from pastors saying that people won't get involved. Don't get involved. They don't get involved. Eu ouço várias reclamações de amigos pastores que dizem: as pessoas não querem se envolver. Now that's not true of you. Mas eu sei que isso não é verdade na vida dos irmãos e das irmãs que estão aqui. Obviously you're involved in the church. É claro que você está envolvido, envolvida na igreja, na obra de Deus. But there's a lot of people who are still sitting on the sidelines. Mas há várias pessoas que se colocam à margem, ficam só assistindo. You shouldn't have to do all of the work in the church. Talvez alguém pense: eu tenho que fazer todo o trabalho na igreja sozinho, sozinha. But until people see that they are called and have a purpose, they're just going to sit. Agora preste atenção e encoraje aqueles que estão fazendo e os que não fazem também, porque cada um tem o seu lugar e não precisamos ficar parados sem fazer nada. So one of the things that we can do as teachers is to help people discover their gifts. Então uma das coisas que você e eu podemos fazer como professores é ensinar as pessoas que elas são capacitadas, são dotadas pelo Senhor. What is it that God wants them to do with their life in their local church? Nós podemos ajudá-las a descobrir o que Deus colocou para que cada uma delas faça no local onde estão, na igreja onde servem ao Senhor. And our job as teachers oftentimes is to open up those opportunities for them. E a nossa tarefa, então, muitas vezes é abrir essas oportunidades para essas pessoas. When I teach Sunday school, the thing that I enjoy most is when people leave my class. You enjoy most when they leave. Então, quando eu dou aula na escola dominical, queridos, a hora que eu mais gosto, quando as pessoas saem da classe And begin to do something else in the church except for just listen to me. e começam a fazer fora da igreja alguma coisa que elas aprenderam comigo. I have done my job if I get them involved in something else. Eu faço a minha parte e elas dão continuidade fazendo alguma outra coisa lá fora. And the people in the world want to have a sense of purpose. Todas as pessoas nesse mundo têm um senso de propósito, ou querem ter um senso de propósito. If when we bring a new Christian in from the very beginning, we teach them that they can be used by God, it will keep them. Quando chega aquele novo convertido, aquela pessoa convidada, a pessoa que vem para a igreja, nós temos a responsabilidade de ensinar essa pessoa que ela tem o que fazer na obra de Deus e pode ser muito útil. Let me quickly turn to the next one. Mas rapidamente então vou passar ao próximo ponto. People want to learn a better way to live. As pessoas querem aprender como viver. You know, very few of us live our lives the way we really want to live them. Sabe, poucos de nós vivem a vida como gostaríamos de viver. If we're honest, we're going to admit that we're not the best husband in the world. Se nós formos honestos, se cada um for honesto consigo mesmo, nós vamos pensar assim: eu não sou o melhor marido do mundo. Or maybe the best wife or child or parent. Eu não sou o melhor filho do mundo, eu não sou o melhor pai ou a melhor mãe do mundo. You know, the Bible talks about all those things. A Bíblia fala sobre todas essas coisas. It gives us ways that we can be better people.
Be better people. be better people. A Bíblia nos ensina a sermos pessoas melhores. The first thing we have to admit to ourselves is our lives are not perfect when we come into church. A primeira coisa que precisamos admitir quando estamos vindo para a igreja é que a nossa vida não é perfeita. Oftentimes we drive to church or we come to church and we've had some arguments with our families. Às vezes, antes de vir para a igreja, no caminho, dirigindo o carro, no metrô, o pai está brigando com o filho, com a filha, a esposa com o marido, discutindo por alguma razão. And then we put on a Christian face when we walk through the door of the church. Então vai chegando perto da porta da igreja, já coloca uma cara de cristão, de cristã. And we make believe everything is just perfect. E fica pensando ali naquele momento que tudo está perfeito, fazendo aquela carinha de tudo perfeito. And then we walk away unchanged and we begin to do the same thing as we did before we came to church. E saímos da igreja sem receber a transformação de que precisamos e começamos a fazer tudo errado de novo lá fora. Can I tell you that people are not going to get changed until we start being transparent? As pessoas não vão se tornar transformadas antes de se mostrarem transparentes. Where we admit that we have some issues that we need the Holy Spirit to work on in our lives. Precisamos admitir que temos em nossa vida questões e problemas que somente o Espírito Santo pode nos ajudar a resolver. And you and I, as Sunday school teachers and leaders, need to be the first ones to begin to be transparent. E nós, você e eu, como professores da escola dominical, como líderes da igreja, precisamos ser transparentes. If we believe that Jesus forgives sins, then he can forgive my sins as well. Se nós cremos que o Senhor Jesus perdoa pecados, Ele primeiro perdoa os nossos pecados. When we begin to think that way, all of a sudden we become more accepting because we realize that other people have some issues too. Quando começamos a pensar assim, nós começamos a ser mais afáveis, começamos a aceitar melhor as pessoas, porque percebemos que elas têm os mesmos problemas que nós temos. The Sunday school can be a place where it's an outpost of forgiveness. A escola dominical precisa ser um posto avançado de perdão. When people come to the church I pastor, I want them to feel like they can have their sins removed. Quando as pessoas vêm visitar a igreja onde eu sirvo como pastor, eu procuro me aproximar delas para eliminar qualquer barreira que elas possam ter. People also want to have answers. As pessoas sempre querem ter respostas. I made this statement in my seminar earlier today. Hoje eu fiz uma afirmação em um dos seminários que ministrei para os irmãos. When we preach and teach, we have to go beyond the should. Quando nós pregamos e ensinamos, nós devemos ir além daquela frase, você deve. Most people know what they should do. Sabe, a maior parte das pessoas sabe o que deve fazer, They just don't know how to do it. mas elas não sabem como fazer. So we begin to teach by answering the question, so what? E então, sabe como nós começamos a responder, a ensinar? Respondendo a pergunta, então você deve... So what are you going to do about this now that you discover that it is wrong? Então, agora que você, meu aluno, minha aluna, descobriu que isso é errado, vou te ensinar o que você deve fazer. And as a teacher, I need to give them some examples of how they can work through their issue, not just tell them what they're doing is wrong. E como professor ou professora, a nossa tarefa é dizer o que eles devem fazer e não apontar os erros e dizer que eles apenas devem, mas mostrar como fazer. If we just tell them what they've done wrong, we will leave them feeling condemned. Se nós apenas mencionarmos os erros que elas estão praticando, elas se sentirão condenadas e nada mais. But if we can show them how to get out of the mess, then we set them free. Mas se nós formos capazes de mostrar, tirá-las da confusão e mostrar o que devem fazer, nós vamos cooperar para a libertação delas. Just two more I want to talk about real briefly. Só mais 2 tópicos pretendo comentar com você bem rapidinho. People really do want to meet God. As pessoas realmente querem ter um encontro com Deus. We've never lived in a day where more people
wanted spirituality than there is today. Nunca houve um tempo na história em que as pessoas busquem tanto a parte espiritual como hoje. When people come to our churches and Sunday schools, they should expect that they're going to experience God. Quando as pessoas vêm visitar a nossa classe ou participam da classe na escola dominical, elas devem vir com a certeza de que terão uma experiência com Deus. People should be being saved in our churches and Sunday schools. Há pessoas que devem ser salvas ao virem visitar a escola dominical na igreja onde servimos ao Senhor. They should be being healed. Elas devem vir e ser curadas. They should be receiving the baptism of the Holy Spirit. Devem vir e receber o batismo com o Espírito Santo. And as teachers, we need to make room for that. E como professores, o nosso trabalho é dar espaço para que essas maravilhas aconteçam no nosso meio. There is nothing worse than inviting somebody to the house of God Não há nada pior do que convidar alguém para ir à casa de Deus and they don't find him at home when they get there. e essa pessoa chegar na casa de Deus e perceber que o Deus da casa não está lá. Because we're so busy going through the motions. Porque a pessoa ficou muito ocupada apenas em emoções. And then finally, people want truth. E finalmente, as pessoas querem a verdade. Do you believe there's truth? Você acredita que existe a verdade? Our world today says there is no truth. O nosso mundo hoje quer dizer que não existe verdade. But you and I have to believe that the Word of God is the truth. Mas você e eu precisamos crer que a palavra de Deus é a verdade. And if you believe it is the truth and you teach it as the truth, then the people will become to know it as truth. E se você crer que ela é a verdade e ensiná-la como verdade que ela é, as pessoas virão e experimentarão essa verdade e crerão nela. You do not have to justify the Bible. Nós não somos obrigados a justificar a Bíblia. All you have to do is preach it as it is written. Nós temos apenas que pregar o que está escrito nela. So what have I been saying to you? Então, o que gostaria de dizer a você? You and I have a great opportunity. Você e eu temos diante de nós uma grande oportunidade. There's a world that is looking for answers. Estamos em um mundo que está desejoso de respostas. And we have what they need. E nós temos o que eles precisam. Your churches and your Sunday school classes have the answers. A igreja onde você serve a Deus e a classe onde você serve a Deus tem a resposta. But the question is, are we creating an atmosphere that responds to the questions that they have? Mas a pergunta que vai para nós mesmos é a seguinte: será que nós estamos criando o ambiente, as condições para que essas pessoas venham para o nosso meio e encontrem a verdade?